queridos alunos. Hoje eu e o professor Jonatas, de Geografia, vamos trabalhar o percurso 6 do livro do Melenhadas, Expedições Geográficas. Página 52 é o início, e nós vamos focar na sociedade urbano-industrial e a importância da agropecuária. Jonatas, fazendo um favor, o início do capítulo. Vamos lá. Muito prazer a todos. Vou colocar aqui, então, o livro didático de vocês aí, ó, no percurso 6, né? Capítulo 2, né, professor? Isso. Vamos lá. A agropecuária reúne atividades de cultivo e criação de animais voltadas à produção de alimentos, matérias-primas e também para a produção de combustíveis e geração de energia elétrica, biomassa. Ou seja, as atividades do setor primário, agricultura, pecuária, ela reúne inúmeras atividades que dizem respeito à produção de alimentos, de matérias-primas para a elaboração de produtos em geral, e também a produção de combustíveis. Nós temos hoje o etanol como um exemplo, e a geração de energia elétrica através da biomassa, muito empregada hoje. Nas próprias usinas, nós temos o bagaço de cana, que produz energia. Ou seja, o setor agropecuário, o setor primário, que ele está muito mais limitado ao campo, embora existam também algumas atividades como hortas na zona urbana, mas quando nós nos referimos à atividade do setor primário, o foco maior é o campo. E a gente vai mostrar a relação, agora, a relação entre o campo e a cidade. Poderíamos dizer que até 1950, campo e cidade praticamente não dialogavam. E por que não havia esse diálogo, essa conversa entre o campo e a cidade? Porque os recursos eram restritos. Então, o homem vivia limitado ao campo, com pouquíssima tecnologia, eram técnicas bastante arcaicas, obsoletas hoje, né? Técnicas já ultrapassadas, e esse diálogo era muito limitado entre o campo e a cidade. Com as inovações tecnológicas, com a revolução verde que nós tivemos aí na década de 70, do século 20, com todas as inovações oriundas da indústria, trazendo para o campo novas tecnologias, passou a haver um diálogo maior entre campo e cidade. Portanto, a partir de 50, uma demanda muito maior por alimentos, porque poucas pessoas ficaram restritas à área rural. Houve um intenso êxodo, a saída em massa do homem do campo, em razão da indústria, promovendo a urbanização e, consequentemente, uma necessidade maior de alimento na cidade. E para que houvesse esse atendimento à demanda crescente, se fez necessário que a indústria, que
promovesse, gerasse novas tecnologias que dessem respaldo ao homem do campo. Surgiram máquinas como colheitadeiras, plantadeiras, e é bem verdade que surgiu também o desemprego estrutural, né? A máquina substituindo o trabalho humano, e se fez necessária essa substituição, em parte, porque houve intenso êxodo rural, com o surgimento com as revoluções industriais, as cidades passaram a atrair o homem do campo, então passou a ocorrer um diálogo maior entre o campo e a cidade nas últimas décadas. E agora, Jonatas, nós gostaríamos de orientar os nossos alunos para que façam a leitura de um gráfico, né, que nós temos aí. Esse gráfico, ele nos permite visualizar a evolução da produção e exportação de cereais em bilhões de toneladas. Lembrando que cada tonelada corresponde a 1.000 quilos. Então, bilhões de toneladas. E para que a gente faça essa leitura do gráfico, é fundamental que nós tenhamos algum conhecimento da matemática. Ela vai nos auxiliar. Nós temos aí, no plano cartesiano, né, no eixo X, uma variável que são os anos. De 1961 a 2014. E no eixo das ordenadas, no eixo Y, nós temos a produção, que está ali na linha verde, e na linha laranjada, a exportação de cereais. Nós vamos nos ater, para que todos possam fazer uma análise do gráfico, vamos nos ater à evolução da produção de cereais. Essa produção é mundo. Observem aí, no ano 1961, a produção mundial foi de quase 1 bilhão de toneladas. Então, nós temos que olhar no eixo X, como se nós traçássemos ali uma paralela ao eixo Y, né? Traçamos uma paralela, até fazermos a ligação com o eixo Y, lá onde está o pontinho, em 1961. Então, a gente percebe que, em 1961, essa produção foi de quase 1 bilhão de toneladas, né? Dando sequência, nós percebemos que houve um crescimento ao longo desse período. Só houve um ligeiro decréscimo, se observarmos, foi ali entre 1990 a 95, é que houve um ligeiro decréscimo. Mas, de forma geral, nesse período, nós tivemos o crescimento da produção, sendo que, perto de 2014, olha lá, nós já estamos com mais de quase 3 bilhões de toneladas, ou seja, triplicou, né, Jonatas? Triplicou essa produção, né? De 61 a 2014, ou seja, num período de 50 e poucos anos, essa produção mundial de cereais triplicou, né? Então, é importante que a gente faça essa leitura. É lógico que nós poderíamos
fazer aqui um paralelo com todos os fatos históricos que desencadearam esse crescimento. E, logicamente, como nós já mencionamos, toda a evolução tecnológica, as máquinas, de uma forma geral, com a indústria, né, possibilitando essas inovações, nós tivemos, então, esse grande avanço também na produção rural. Como nós comentamos anteriormente, passou a ocorrer um diálogo maior entre campo e cidade, ou seja, as indústrias atendendo às necessidades do homem do campo, através de máquinas, através de sementes selecionadas, através de toda a tecnologia existente, né? Hoje nós temos os drones, aerofotogrametria, são as fotos aéreas em que se permite estudos do solo, estudos das lavouras, a existência de pragas para que sejam combatidas, enfim, é toda uma tecnologia gerada no meio urbano a favor do homem do campo, né? Sabemos que esse a favor do homem do campo, né, Jonatas, não é de todo homem do campo, a favor principalmente daqueles que detêm o poder, daqueles que têm nas mãos esse poder econômico. Então, é o poder político e econômico, muitas vezes, jungidos de tal forma que o pequeno, aquele que realmente produz alimento, gêneros alimentícios, ele não tem o mesmo respaldo que os latifundiários, infelizmente, né? Essa é a realidade. Com certeza, professor. E acrescento mais, né? Daqui a pouco eu vou falar a minha parte aqui, né? Isso. Mas eu acho que nós podemos até colocar para os alunos de uma maneira assim, né? Hoje, o senhor mostrou aqui nesse gráfico uma evolução de 1 bilhão de toneladas de cereais, né? E atualmente, agora, né, já passamos de 3 bilhões aqui no ano de 2020, ou seja, tem produção de alimento para o mundo inteiro, né? Sim. E daqui a pouco eu vou entrar no meu assunto aqui, mas só pegando uma palhinha, mas com toda essa revolução industrial, né? Primeira, segunda, terceira revolução industrial, né? Já se fala em quarta revolução industrial, né? Nanotecnologia, se fala em biotecnologia, em mudança de genética, né? Em coisas tão sofisticadas, né? E a gente vê que a produção do nosso país, né, aqui no Brasil, ela não cresceu tanto como, né, o nosso país é essencialmente agrícola, podemos dizer assim, né? E agora que nós estamos, né, desde 1970, né, que como o senhor colocou no esqueminha aqui, ó, a partir de 1950, que a industrialização do Brasil pegou mesmo de verdade, né? Eu quero colocar para a gente aqui que essa mudança da estrutura da nossa sociedade entre campo e urbano faz toda a diferença. Logicamente que nós poderíamos ser a favor de uma reforma agrária, porque tem muita terra parada no Brasil, né? E no mundo inteiro. E essa terra poderia, né, gerar alimentos aí para o mundo inteiro e resolver um problema da fome, né, professor? Exatamente. Na verdade, nós temos muitas terras improdutivas, e quando se fala em terra improdutiva, muitos pensam, são terras que não são próprias para a produção. Não é verdade. São terras mal utilizadas, que poderiam produzir, mas estão nas mãos de grandes proprietários com fins puramente econômicos, né?
Nada que o foco seja o atendimento a essas necessidades. Quando nós falamos das commodities, nós poderíamos dizer que é uma palavra, né, cuja origem está em commodity, né, que é o singular, commodities é o plural, né, são mercadorias. E são mercadorias que têm pouco valor agregado. O que significa isso? Por exemplo, nós temos a soja, o milho, que são produtos produzidos em larga escala, é uma das características das commodities, produzido em grande quantidade. E quando eu falo soja, milho, o milho produzido é praticamente o mesmo em todos os lugares. Então, não há um valor agregado, ou seja, não há um valor diferencial, não há algo que acrescente valor a esse produto. Isso é uma commodity. Então, nós temos aí vários tipos de commodities, nós temos as agropecuárias, como a carne, o milho, a soja, a laranja, nós temos também minério de ferro, né? Nós temos também essas commodities. Um outro aspecto da commodity é que elas estão in natura, ou pouco industrializadas. Exemplo, a soja é uma commodity. Se eu tiver o farelo da soja, também é uma commodity, porque houve pouco processamento. Então, é uma commodity. Então, é uma das características, mais uma característica das commodities, estar in natura ou pouco industrializada. É um processo mínimo, né, de industrialização. Normalmente, elas são negociadas nas bolsas de mercadorias, que muitos falam bolsas de valores. É que, na verdade, hoje elas estão unificadas, né? Mas há uma divisão entre a bolsa de valores e a bolsa de mercadorias. Bolsa de valores são ações, né? E a bolsa de mercadorias são essas commodities, são esses produtos, né? Então, será que alguém procura a bolsa de mercadorias e diz, olha, eu tenho 50 sacas de milho para vender e eu vou trazer aqui na bolsa de mercadorias? Não, são papéis, são transações através de papéis. E ali isso gera lucros ou perdas, né? Porque é um investimento em que depende da oscilação dos preços. Você pode ter ganhos ou perdas. Mas, commodities, em linhas gerais, nós poderíamos dizer que são esses produtos pouco ou que estão in natura ou pouco industrializados, produzidos em larga escala e negociados na bolsa de mercadorias. A minha fala era essa, agora eu passo para o meu amigo Jonatas, esse grande profissional que atua junto comigo na Escola Feliciano, Sales Cunha de Monte Aprazível, e é um prazer compartilhar esse espaço com você. Professor, muito obrigado, né, por participar aí das aulas com o 9º ano. Eu que tenho a honra de agradecer, né, e a honra de participar da sua experiência como professor. E vamos à minha parte, sem delongas. Bom, para falar da minha parte é a parte mais triste da nossa aula, viu, professor? A parte mais triste. Né? Na página 55 aí, eu vou até multiplicar nessa tela aqui para mostrar para todos os alunos, né, do 9º ano
da Escola Feliciano, a minha parte aí que fala sobre a desigualdade mundial de acesso a alimentos. Aí no primeiro, é muito importante, né, como o professor Joraci colocou, vocês têm que ler o livro didático, né? Nós estamos fazendo essa semana a leitura do percurso número 6, né? Então, nós estamos falando sobre o agronegócio, né, a agropecuária, e estamos também falando das desigualdades, não social, mas uma desigualdade mundial, né? Porque ter acesso a alimentos, ter uma boa alimentação, é de extrema importância para que uma pessoa vive saudável, para que a sua expectativa de vida se cumpra, né? Então, olha só o que diz o nosso texto aí. Apesar dos avanços científicos e tecnológicos, a população mundial em pleno século XXI ainda sofre com a desigualdade de acesso a alimentos ou com insegurança alimentar. Bom, eu até preparei um slide aqui, né, para a gente falar sobre essa desigualdade social e coloquei essa foto triste desses menininhos pedindo comida, né? Essa é uma foto, achei no Google Imagens, e também tem essa foto aqui, ó, um menininho comendo migalhas do chão, né? Eu fico muito triste quando vejo essa imagem, né? Me dá até assim, o coração até parte, né, de ver uma situação dessa, uma criança comendo comida do chão, porque não se tem uma comida quentinha, não se tem algo para se ingerir ali com toda, né, com toda a higiene, com toda a cautela que nós podemos ter para um ser humano, né? Eu sempre carrego comigo uma explicação do professor Mário Sérgio Cortella, né, o famoso educador aí, tem vídeos para todo lado, e admiro ele como profissional. Ele disse que um dia levou-se 2 índios numa floresta, saiu da floresta, professor, e levou 2 índios para a cidade. E eles passeando e encantados com tudo aquela grandeza, né, da cidade, e vendo tudo aquilo, e eles pararam na porta de um supermercado e viram uma criança pegando comida do lixo, né? E olhou para dentro do supermercado e aqueles legumes, tudo fresco, comida para lá, comida para cá, né? O índio parou, aquilo chamou a atenção dele e perguntou para aqueles homens que estavam levando ele para a cidade: por que essa criança pega comida no lixo? Né? Aí as pessoas tentaram até dar uma resposta para ele, né? Não sei o quê. Aí ele pegou e falou assim: olha, alguém falou para ele que o pai daquela criança não tinha dinheiro para comprar e ele tinha que pegar comida ali mesmo, não tinha o que fazer para ele. Aí o índio ficou muito chateado e falou que não queria mais ficar na cidade e para ir embora. E todo mundo começou a questionar o índio: por que você quer ir embora? Por quê? Vocês têm tanta comida aí no supermercado e uma criança tem que pegar do lixo, né? Eu não consigo entender. O alimento é dado pela terra para nós. Então, isso serviu para mim como uma lição, né? Essa explicação do professor Mário Sérgio Cortella. Tem muita comida por aí e muita gente não tem acesso. E isso é uma desigualdade total, né? E é justamente o que eu quero apontar aí, o que é desigualdade de acesso alimentar, que foi o que eu falei aí no começo. Olha só, coloquei a resposta. Grande parte da população não tem renda para bancar um cardápio variado de nutrientes, né? Diariamente, uma pessoa tem uma quantidade de proteínas para ingerir, uma quantidade de carboidrato, uma quantidade de vitaminas, que aquilo vai proteger ela de uma doença, né? Muitas crianças na Ásia, muitas crianças no continente africano, né, que são os 2 lugares que nós podemos dizer que tem a maior incidência no mundo, principalmente a Ásia, viu, professor? Quem tiver assistindo essa aula vai entender depois por que eu estou falando isso, principalmente a Ásia. Lá, você percebe o seguinte, que as crianças morrem de desnutrição, né? Porque lá tem malária, tem essas doenças, cachumba, rubéola, né? Não tem a vacinação em alguns lugares, e a criança está desnutrida, e quando ela o corpo dela recebe essa doença, ela morre.
Porque o corpo já está desnutrido, aí recebe a doença, o organismo não consegue combater essa doença e a criança acaba por morrer. Então, acaba por gerar um dos maiores índices de mortalidade infantil. E isso é muito triste, isso é muito triste. Como o senhor mostrou lá no gráfico, professor, 3 milhões, mais de 3 milhões agora em 2020, de bilhões de acesso, né, de cereais, como aquele gráfico nos mostrou ali, ó. Cadê o gráfico? Olha lá, ó, mais de 3 bilhões de toneladas de cereais produzidas e tem gente numa situação como essa aqui. Então, o que eu posso dizer para vocês aqui é que a nossa parte aqui de falar de desigualdade, a primeira parte é o acesso, né, alimentar como desigualdade. Então, toda criança e toda pessoa tem que ter acesso a uma grande parte da população, certo? Dos alimentos e tal. Dos alimentos. E aí eu coloquei a segunda questão. O que é insegurança alimentar? Bom, coloquei também a resposta, tirei aí de um trabalho acadêmico, que diz: a insegurança alimentar é caracterizada por diferentes tipos de problemas, como fome, obesidade, doenças associadas à má alimentação, ao consumo de alimentos de qualidade duvidosa ou prejudicial, bem como a produção predatória de alimentos em relação ao meio ambiente, preços abusivos, imposição de padrões alimentares que não respeitam a diversidade cultural. Então, vai vendo, uma pessoa se alimenta mal, uma pessoa que vive comendo cachorro-quente por aí, ela não está se alimentando bem. Uma pessoa que come aí salgados, que come, né, tantos industrializados que tem aí, ela não está se alimentando bem e ela não está protegendo a própria vida. Então, é de extrema importância a alimentação. E a ONU, professor, que é a Organização das Nações Unidas, ela chama atenção para isso, que a alimentação tem que ser saudável, né? E não a gente lutar aí para comer 2 alface, molho especial, cebola, picles, pão com gengibre todos os dias. A ideia não é essa. Mas a parte mais triste mesmo é falar sobre que o mundo inteiro produz comida saudável para o mundo inteiro e o mundo inteiro não tem acesso a isso, né? Gasta-se milhões de dinheiros, milhões de coisas para ir para a NASA, né? Para a NASA mandar lá para o espaço, e gasta em armamentos bélicos, gasta-se em política, mas não se resolve o problema de fome no mundo inteiro, né, professor? Isso é muito triste, mas muito mesmo. E aí no livro didático de vocês, né, aí mostra... Cadê o livro didático? Vou até aqui, ó. O livro didático de vocês tem essa tabelinha aqui, ó, que mostra o número de pessoas desnutridas em 2017. Então, ó, a Ásia é a que mais tem. 515 milhões, mais de 515 milhões de pessoas. A África, 256 milhões de pessoas. A América Latina, os Estados Unidos, Canadá e Europa. E a Oceania, né, que é um território bem pequeno, acaba sendo correlacionado, né? Então, é muito triste mesmo. Falar de fome, essa imagem aí também me choca bastante. Ó, uma criança desnutrida, sendo cuidada pelo médico, né? Olha lá, ó, o que diz a legenda. Uma criança iemita, suspeita de estar infectada com cólera e é examinada por um médico em um hospital improvisado da Organização de Médicos Sem Fronteiras, MSF, na província de Yaja, no Iêmen. Gente, é muito triste, muito triste. Agora, imagine, se essa criança tiver com cólica e ela tiver desnutrida, raramente ela vai sobreviver, viu? Que essa cólera aí, com certeza, raramente ela vai sobreviver, porque os médicos, por mais que vão dar aí comida, né, professor? Por mais que vão tentar dar medicamentos, não vai adiantar muito. E aí, a minha última causa que eu chamo a atenção é as causas da insegurança alimentar. Já falei, mas por quê? Por que tem tanta fome, né? Essa é a verdade. Porque há guerras, há conflitos, porque há muito desperdício de alimentos. Você já viu, professor, o quanto um restaurante aqui no Brasil desperdiça de alimentos por dia? É muita coisa, né?
Outra causa aqui são as causas climáticas, né, também, que às vezes no mundo inteiro há uma mudança de temperatura, né? Hoje nós podemos dizer que o homem influencia muito no meio ambiente, isso acaba por prejudicar, né, até as plantações em alguns locais e tal, tem mudanças climáticas ao longo dos anos, né? Também a substituição de produtos alimentares in natura pelos industrializados, que foi o que o professor falou, né? Os produtos, por exemplo, ao invés de eu comer uma maçã, professor, sabe o que eu vou comer? Uma maçã do amor. Essa maçã junto com, né, com o doce ali, e isso não vai me fazer nada bem, né? Esse é um dos problemas da insegurança alimentar. E a substituição da agricultura de produtores alimentares pela agricultura comercial de exportação. Ou seja, tem comida para o pessoal de fora e não tem comida para o pessoal de dentro. Essa é a verdade, né? Às vezes nós do Brasil somos um país que exportamos muita comida, né? Principalmente no setor da agropecuária, muita carne, né? No setor de cereais também a gente tem bastante exportação. Muitas vezes a gente serve a mesa, né, dos países desenvolvidos e a nossa mesa fica vazia, professor, principalmente ali na região do Nordeste, né? Muito triste. Muito triste. Exatamente. E é isso aí que eu tinha para falar para vocês, né? A agricultura urbana vem tomando proporções aqui agora, né? Ó, como vocês podem ver, uma horta, né, comunitária, isso é muito legal, né? Às vezes pega um terreno baldio, pede para a prefeitura e coloca aquele espaço em funcionamento, porque toda a propriedade, diz a nossa Constituição Federal, que tem que dar a sua função social, e essa propriedade está dando também uma função social, criando aí uma horta, né? Todo mundo para plantar, a comunidade cuida, a comunidade rega, a comunidade faz tudo e tem alimento para todo mundo. É muito legal isso. E se um dia eu tivesse a oportunidade, junto com o professor Juraci, junto com a professora Adriana e os outros professores também, a gente plantar uma horta na nossa escola, né? Nem que for uma horta assim, né, professores, de pequenininha, mas só para a gente aprender junto com todos, né, com os alunos, a cultivar o bom alimento, o alimento que nós precisamos todo dia, né? Nós não precisamos comer o McDonald's todo dia, né, professor? Isso aí, né, Jonatas? Não é? Muito bom. Bom, essa é a minha parte e a palavra está com você, professor. Eu só tenho a agradecer pela oportunidade. Realmente é essa realidade que a gente vive, né? O foco maior é sempre a agricultura comercial e a de subsistência ou a familiar é deixada para um segundo plano, né? Então, as grandes propriedades rurais produzem para exportar, enquanto, na realidade, muitas vezes, os próprios trabalhadores não têm em suas mesas aquilo que produzem ou aquilo que poderiam produzir na terra que está sendo empregada principalmente para gêneros que não são alimentícios, como hoje nós temos grandes áreas com cana-de-açúcar. É bem verdade que o etanol é uma fonte energética, né? É um biocombustível que agride menos o meio ambiente. Por outro lado, nós sabemos que as lavouras canavieiras ocupam o espaço que seria dos gêneros alimentícios, né? Esse tem os prós e os contras. Com certeza. Só agradeço, Jonatas, pela oportunidade, viu?